busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Declare para o Senhor nessa noite: Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo, para o alvo eu vou. Glória a Deus. A coroa conquistar. Vamos lutando em nome de Jesus. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Eu te quero, Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero prosseguindo para o alvo, prosseguindo para o alvo eu vou. Declare, igreja, a coroa conquistar. Olha para o seu irmão e diga: vamos juntos. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Sim, Senhor. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua voz eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero. Vamos abrir a palavra em Números capítulo 13. Números capítulo 13. Daqui a pouco, terminando essa mensagem, nós vamos estar celebrando a ceia juntos. E a ceia do Senhor é uma festa instituída por Jesus para a sua igreja, com o objetivo de fortalecer a nossa fé, com o objetivo de trazer renovação, novo vigor, novo entusiasmo, coisas tão importantes para nós na nossa caminhada de fé. E eu queria exatamente nesse texto falar com você um pouco sobre essa caminhada de fé. E nós vamos usar como texto básico Números capítulo 13.
Você abriu? Amém? Então me acompanhe na leitura de alguns versículos. Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe sobre eles. Enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Versículo 25, por favor. Ao cabo de 40 dias voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã-Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviastes, e verdadeiramente mana leite e mel, este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. E assim também o éramos aos seus olhos. Entrando no capítulo 14, mais um pouco comigo. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. E por que nos traz o Senhor a essa terra? Para cairmos à espada? Para que as nossas mulheres e as nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemo-nos, um capitão, e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nesta terra e nos dará terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não os temais. Amém? Deus abençoe essa palavra e possa aplicar ao seu coração. Amém, querido? Eu quero que você grave essa noite uma frase simples, mas que eu considero muito importante. Não basta começar na bênção, é preciso permanecer na bênção. Você pode repetir? Não basta começar na bênção, é preciso permanecer na bênção. Não basta começar bem, eu preciso continuar bem, e principalmente eu preciso terminar bem.
Talvez esse seja um dos maiores desafios que estão postos diante de nós nessa nossa época, nessa nossa geração. O desafio, para você entender bem, para nós, nesta geração, não é começar bem, não é muito menos começar, porque a nossa geração é uma geração tida como empreendedora. O desafio que está posto para nós não é começar bem. O desafio que está posto para nós é continuar bem e terminar bem. Pare um pouquinho e pense nos seus projetos. Pense, por exemplo, no projeto família. Você pensa que casamento está fora de moda? Você está enganado. Nunca as pessoas procuraram tantos cartórios para se casarem. Quando a gente fala que a família está sendo atacada, você precisa entender onde está sendo o nosso ponto fraco. O problema nosso não é que os jovens estão desistindo de se casar. Eles até estão se casando mais tarde, mas eles não estão desistindo de se casar. O problema nosso é que eles não estão permanecendo casados. As pessoas continuam sonhando com o casamento e querendo se casar. Agora, as estatísticas são alarmantes, porque os jovens, sobretudo os jovens, não estão conseguindo continuar casados. Começam na bênção. O difícil é permanecer na bênção. Você pensa que as pessoas não estão aderindo à fé cristã? Estão aderindo à fé cristã como nunca estiveram. Estão começando a carreira da fé com toda alegria, com todo entusiasmo, com todo gás. Mas, infelizmente, muitos não estão permanecendo na carreira da fé. Começam muito bem, mas não conseguem permanecer. Começam projetos, mas não conseguem permanecer. Começam animados e cheios de compromisso com Deus na carreira da fé, mas vai passando o tempo. Por diversas razões, vão se perdendo, vão se desanimando e vão ficando pelo caminho e não conseguem terminar como começaram. Você vai olhar para a palavra de Deus e vai encontrar alguns exemplos positivos e negativos nesse sentido. Um dos homens mais notáveis da história universal foi Salomão. Foi um homem incomparável na sua sabedoria, nos seus dias e até hoje. E quando você lê a história de Salomão, você percebe que Salomão começou muito bem. Salomão marca a sua história com uma oração que ele faz, que demonstrava o seu caráter, demonstrava os anseios mais profundos do seu coração, quando Deus dá a ele a opção de escolher. Com uma oração, Salomão começa a sua carreira de uma forma extraordinária e brilhante. Mas sabe como que a Bíblia se refere a Salomão no final da sua vida? Assim fez Salomão o que era mal perante o Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, seu pai. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, pois desviara o seu coração do Senhor, Deus de Israel, que 2 vezes
lhe aparecera. 1 Reis, capítulo 11, versículo 1 e 9. Começou bem. Mas a Bíblia diz que o seu erro foi em não perseverar, em não permanecer na bênção. E o texto estabelece uma comparação com seu pai, que foi diferente. Começou bem e terminou bem. Davi. Você tem outro exemplo clássico na Bíblia, que foi do rei Saul, também um dos homens mais notáveis da história, pela sua capacidade de liderança. A Bíblia o destaca até pelo seu porte físico. Era um homem em todos os sentidos completo. Governou a nação de Israel por 40 anos. Nos seus primeiros anos de governo, a nação de Israel experimentou um grande sucesso. Porém, seu reinado terminou de forma trágica. Saul se desviou do caminho e pegou alguns atalhos perigosos. A obediência de Saul foi parcial. Saul não é inicialmente, ou o declínio de Saul não começa numa desobediência frontal, agressiva, não. A sua obediência foi parcial. Ele não foi uma pessoa que, num determinado momento, disse assim: a partir de agora eu não obedeço mais a Deus. Não. Ele quis fazer as duas coisas. Obedecer a Deus, mas também quis obedecer à sua própria vontade. Ele quis fazer um meio termo. E terminou de forma trágica. O seu coração foi tomado por uma rebelião deliberada. O seu coração tornou-se duro. Saul se tornou uma pessoa impiedosa, de maneira que não encontrou volta, nem arrependimento. Você tem, por exemplo, o apóstolo Paulo. Começou mal. Leia o início da história de Paulo. Como que nós conhecemos a história? Um perseguidor implacável da igreja de Cristo. Um homem que estava, de fato, determinado a matar cristãos e a banir o cristianismo da face da terra. Paulo assistiu o apedrejamento do primeiro mártir da igreja, Estevão. Ele consentiu na morte de Estevão. Enquanto derramava-se o sangue de Estevão, o apóstolo Paulo consentia nisso e ainda guardou as vestes que o matavam. Começou perseguindo a igreja, mas Jesus entrou na sua vida quando ele caminhava para Damasco e tornou e transformou a vida de Paulo no maior defensor da igreja. E Paulo então deixa para nós um legado impressionante. A maior parte dos livros da Bíblia do Novo Testamento foram escritos por Paulo. 13 cartas. As cartas de Paulo têm sido alimento para a igreja de Jesus em todos os tempos. Milhões de pessoas são levadas a Cristo através das cartas de Paulo. Começou mal, mas terminou bem. Mais importante do que começar bem é você terminar bem. Talvez você tenha uma história que se assemelhe, por exemplo, à de Paulo. Pastor, eu não comecei bem. Fazendo uma comparação da minha vida com outros aí que eu conheço, eu tinha tudo para dar errado. Não tive bons exemplos. Tive uma história difícil na minha infância, na minha juventude. A questão é, você vai terminar bem? O texto que nós lemos, ele traz para nós um exemplo, talvez um dos exemplos mais completos
que nós temos na Bíblia dessa realidade. O povo de Deus, o povo de Israel, está aqui na fronteira da terra prometida. Entre eles, ou onde eles estavam, e a terra prometida, tinha apenas o rio Jordão. Do alto de uma montanha, eles contemplam a terra prometida em quase toda a sua extensão. A terra prometida era uma terra que Deus havia prometido a eles desde o início da caminhada, desde o início em Abraão. E o povo de Israel foi formado com esse sonho, o sonho de um dia chegar àquele lugar. Desde Abraão até esse momento, esse povo é o povo que caminha na esperança de chegar nesse lugar. Preste atenção para você ver a importância disso. Muitos e muitos e muitos anos vivenciados na esperança de receber aquela bênção. E eles estão agora no limiar da bênção. Muito perto. Como que eles começaram? Saíram do Egito depois de 450 anos. E eles saíram daquele cativeiro no Egito depois de 10 manifestações poderosas de Deus. E você já deve ter lido e ouvido sobre as 10 pragas no Egito. Uma a uma, Deus foi manifestando o seu poder. Uma a uma, Deus foi confrontando os deuses egípcios, até que chegasse finalmente a 10ª praga. E Deus manifestava de novo o seu poder e libertava o povo daquele tempo de cativeiro. 450 anos. Às vezes a gente lê essa história, ou ouve contar, como eu acabei, e a gente não consegue entender muito bem, se aprofundar muito bem. Porque a Bíblia, muitas vezes, ela é resumida em alguns aspectos. Você imagina o que foi o processo de libertação desse povo? Moisés se levantava, se dirigia ao povo, dizendo: olha, nós vamos sair do cativeiro. Então Moisés ia até o faraó, e Faraó dizia para eles: podem ir. E quando Moisés saía, o faraó mudava de ideia, então vinha uma praga. Depois Moisés voltava-se para o povo, e esse processo se repetiu 10 vezes, e todas as vezes o poder de Deus se manifestava de uma forma mais intensa. Nunca houve na história do povo manifestações tão poderosas de Deus como naquele tempo. Preste atenção no que eu estou falando, que eu quero chegar a um raciocínio com você. Depois que esse povo sai do Egito, depois dessas manifestações poderosas de Deus, eles saem do Egito e se deparam com um enorme obstáculo, aparentemente intransponível, o Mar Vermelho. Não podem continuar a viagem. Tem um mar, o inimigo atrás. Então Deus mais uma vez se manifesta como Ele nunca havia se manifestado. Você já parou para pensar, querido, no que significa o mar se abrindo diante dos seus olhos e você passando a pé enxuto? Meu irmão, não dá para a gente imaginar, não é? Quão grande é o meu Deus, né, Júlio? A gente canta essa música e às vezes não tem noção da grandeza desse Deus. Aquele povo teve a manifestação de Deus de uma forma como nunca o povo teve. E é tão incrível isso, né? O agir de Deus, que esse povo termina a caminhada a pé enxuto, no mar que se abriu diante deles, e imediatamente o mar se fecha, fazendo morrer os inimigos. Aí você fala assim: pastor,
não precisava de mais nada. Engano seu. Logo em seguida, esse povo começa uma caminhada rumo à terra prometida e sentem falta de pão e água. E Deus faz cair comida do céu. Meu irmão, dá para você imaginar isso? O sol aparece pela manhã já no sua janela, você pega uma vasilha e vai no quintal da sua casa, enche a sua vasilha de pão e de carne e volta para casa todos os dias, meu irmão. Já parou para pensar nisso? Que manifestação mais clara Deus poderia dar a esse povo do seu poder? Depois ainda, nessa caminhada, esse povo chega a um lugar e sente sede. Ele se revolta contra Moisés. Moisés, então, sob a direção de Deus, faz brotar água da rocha. A água era amarga, transforma em água doce. E, enfim, uma série de sinais que esse povo havia experimentado. E depois de tudo isso, esse povo já está muito perto de receber a maior de todas as bênçãos tão esperadas, a terra prometida. A posse da terra prometida era, primeiro, a certeza de que Deus não falha nas suas promessas. Significava também que aquele povo tinha identidade, porque eles eram nômades até aquele momento, mas a partir daquele momento eles seriam uma nação reconhecida, eles teriam terra, eles teriam propriedade. Eles teriam um espaço geográfico. Eles poderiam se organizar como sociedade. Enfim, uma série de bênçãos. Mas, meu irmão, sabe o que acontece? Diz-nos o texto que Moisés recebe a direção de Deus ali, dizendo: Moisés, manda que o povo espia a terra. Escolha homens aí, Moisés, um de cada tribo, e mande que eles estejam indo lá na terra que eu hei de dar a eles, e tragam um relatório, espiem a terra. Presta atenção na palavra de Deus. Moisés envia homens que espiem a terra que eu hei de dar aos meus filhos. Diz-nos o texto que enviou os Moisés segundo o mandado do Senhor. Foi Deus que mandou. Esse povo então volta depois de 40 dias, e na volta os 12 espias prestam relatório a Moisés, e aí o grupo se divide. Porque 10 espias trazem um relatório impregnado de incredulidade, de dúvida e de medo, dizendo: olha, não há nenhuma chance de nós entrarmos nessa terra, porque o povo que mora lá, o povo que habita lá é um povo gigante, e eles vão nos devorar como pão. Nós somos, diante deles, gafanhotos. Não somos nada. As dificuldades são enormes. E a Bíblia diz que eles infamaram a terra que Deus prometeu dar a eles. 10. Mais 2, Josué e Num, se levantam e dizem: não. A terra que nós fomos espiar é terra realmente muitíssimo boa. E se o Senhor se agradar de nós, nós vamos entrar e vamos derrotar os nossos inimigos, vamos conquistar a terra, e assim como pão, como nós comemos pão, nós vamos devorar os inimigos. Vamos! A palavra de Josué e Caleb foi uma palavra de otimismo, de fé, de ânimo, e diz: vamos, se levantem, vamos e vamos possuir a terra, porque o Senhor, Deus dos exércitos, está conosco. Tão somente não sejais rebeldes. Não tenham medo do povo dessa terra, porque o amparo de Deus se retirou e o Senhor é conosco, não tenham medo. Essa foi a palavra de Josué e Caleb.
Em seguida, não somente agora os espias se dividem em dois grupos, mas o povo se divide. Capítulo 14 diz que o povo foi impregnado, foi contagiado por aquele relatório negativo. E o povo se levantou, começou a gritar e a chorar, e a Bíblia diz que eles choraram a noite inteira. O versículo 2 diz que todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. Eu não queria estar no lugar de Moisés e Arão, nem por um segundo. Imagine você como líder no lugar deles. Já parou para pensar? O lugar de Moisés e Arão como líder naquele povo, o povo se levantou, apontou o dedo para Moisés e Arão e diz: vocês são irresponsáveis, vocês nos trouxeram aqui para morrer. E alguém muito esperto se levantou no meio deles e falou assim: vamos escolher um outro líder, porque esse líder não serve, vamos escolher outro que vai nos levar de volta para o Egito. Josué e Num permanecem firmes. Josué e Caleb permanecem firmes. Por causa disso, meus irmãos, a Bíblia diz que a ira de Deus se acendeu contra aquele povo. Disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará esse povo e até quando não crerá em mim? Agora presta atenção na palavra, e aqui eu já quero caminhando com você para nós fazermos algumas conclusões aqui e terminarmos. Olha o que Deus disse, capítulo 14, versículo 11. Até quando esse povo não crerá em mim, mesmo tendo eu, ou a despeito de todos os sinais que eu fiz no meio deles? Quem está falando isso, meus irmãos? Deus. Deus está dizendo: eu não tenho mais nada para fazer. É como se Deus estivesse dizendo: eu já fiz tudo. E ainda assim, esse povo está duvidando de mim. A despeito de tudo que eu fiz aqui uma retrospectiva para você dos sinais, de uma forma resumida. Disse o Senhor a Moisés: até quando esse povo vai me provocar? Versículo 12: com pestilência, ou com pestes, com enfermidade, eu vou ferir e vou deserdar esse povo. E vou fazer desse povo um povo maior e mais forte. Ou seja, Deus falou: vou destruir essa turma. Vou acabar com esse povo. Versículo 13 ao versículo 19. Moisés, dando um exemplo extraordinário de líder, se levanta e intercede pelo povo e pede para que Deus não destrua o povo. E de fato Deus atendeu a oração de Moisés. Em parte. Deus permitiu que esse povo vivesse por 40 anos, peregrinando pelo deserto, ao redor da bênção, mas sem entrar nela. Por mais 40 anos esse povo deu voltas em torno daquela terra, e a geração foi morrendo, aquela geração foi morrendo e foi nascendo outra geração. E só depois de 40 anos é que esse povo então volta novamente e entra naquela terra. E é interessante que Deus é tão maravilhoso que o povo entra na terra na liderança de quem? Josué, que fazia parte daquela minoria. Começaram muito bem, mas perderam o melhor, porque não permaneceram na bênção. Começaram muito bem, saíram do Egito
na direção clara de Deus e provando do poder de Deus como ninguém provou. Mas não permaneceram na bênção quando vieram os primeiros desafios, os primeiros obstáculos. Por causa disso, não se apropriaram do melhor de Deus. Começaram bem. Eu não sei o momento que você está vivendo, no seu casamento, seu momento familiar. Eu só queria que você, essa noite, pensasse um pouco sobre isso. Talvez você esteja pensando em desistir, em jogar a toalha. E você podia dizer assim, pastor, o começo foi um mar de rosas. Maravilha, mas agora? Toda relação que existe na face da terra, seja ela uma relação com uma pessoa mais próxima, uma relação de trabalho, seja uma relação familiar, de casamento, seja ela em que nível for, em qualquer aspecto da sua vida, toda relação, ela tem os seus momentos difíceis. Não tem uma sequer. Tem algum casal aqui que nunca viveu uma crise e pensou em jogar a toalha? Tem algum casal que pode se levantar que essa noite falou, pastor, graças a Deus, nunca teve crise lá em casa, maravilha, bênção pura. Tem aí, irmãos? Perguntaram a dona Ruth Graham, esposa de Billy Graham. Dona Ruth, alguma vez a senhora, casada com esse homem abençoado que é o pastor Billy Graham, alguma vez a senhora pensou, vocês chegaram a cogitar alguma vez em se divorciar, em desistir do casamento, dona Ruth? A dona Ruth olhou para aquela pessoa que perguntou e disse assim, olha, eu nunca pensei em me divorciar dele, não. Mas em matar ele, algumas vezes eu pensei. Eu já disse isso para vocês aqui. Um crente, uma vez, ele quase caiu de costa, que ele veio todo assim, piedoso, conversar comigo. Pastor, o ministério é tão difícil, né? Ser pastor, isso e aquilo. Fez aquele floreio. Falou, o senhor já pensou em desistir alguma vez? E ele queria a resposta romântica, né? Claro que não. E eu disse para ele, toda segunda-feira. Ele levou um susto mesmo, pastor. Falou, toda segunda-feira eu tenho vontade de desistir. A realidade é essa, querido. A realidade é essa. Todas as nossas relações estão sujeitas a isso, a momentos difíceis. A sua relação com essa igreja é assim. A sua relação de casamento é assim. A questão é, você vai desistir ou vai permanecer? Essa é a grande diferença. Os casais às vezes falam comigo, pastor, não viemos na igreja domingo, que o negócio estava bom lá em casa, não. A gente não estava nem conversando. E aí a gente achou melhor não vir à igreja. Eu falei, mas por que você não veio à igreja? Falei, pastor, fica chato, né? A gente entrar na igreja, um não conversa com o outro. Eu falei, vai ficar chato lá na sua casa, um sem conversar com o outro. Então vem para a igreja. Ah, é mesmo, pastor? Você acha que deve? Deve. Não é pecado não, meu irmão. Pecado não. Quando você estiver brigado com a mulher, vem para a igreja. É o melhor lugar para você vir brigado é na igreja. Melhor lugar, viu? Você pensa que você vai envergonhar a Deus, de maneira que Deus vai falar assim, que vergonha você veio na igreja brigado. Você já envergonhou ele quando começou a briga lá na sua casa. Agora, se você quer realmente conquistar uma bênção maior, venha à igreja e decida não desistir e a resolver esse problema logo. A paciência de Deus é longa com a gente.
Deus entende as nossas fraquezas e sabe que as nossas relações são tremendamente afetadas pela nossa natureza pecaminosa. Elas são inconstantes mesmo. Nem todos os dias a gente levanta com aquele gás todo. Tem gente que fala assim nos encontros de casais, eu morro de rir. Você precisa aprender a cultivar o amor. Todos os dias que você acorda, olhe para sua esposa e diga assim, meu bem, eu te amo. Fala, conversa fiada. Quem que faz isso? Tem dia que você levanta e fala assim, ah, Jesus. Você levanta com raiva de você mesmo. Você levanta com raiva de você mesmo. Seja real. Agora, o que vai determinar a bênção na sua vida é você continuar assim. Ou seja, não desistir por causa dessas inconstâncias. Não desistir por causa desses gigantes que de vez em quando aparecem na nossa vida, como os gigantes que apareceram lá. Tem alguns problemas na nossa vida que são verdadeiros gigantes mesmo. E Deus permite. Que eu e você não podemos fazer nunca é duvidar da promessa de Deus. Nunca. Quando vier o momento de crise na sua vida, de inconstância, de dúvidas, reafirme a promessa de Deus. Hoje a ceia do Senhor é um momento muito oportuno para você reafirmar o compromisso de Deus com você. O seu compromisso com Deus, ele é inconstante, mas o de Deus com você, nunca. Então, se agarre no compromisso de Deus com você. Foi isso que Deus falou com Moisés e seu povo. A terra que vocês vão olhar é terra que eu vou dar a vocês. Interessante que nesse texto Deus não fala, é a terra que vocês vão ter que conquistar. Deus fala assim, é a terra que eu vou dar. Deus tem um compromisso comigo e com você. E é isso que nós estamos celebrando aqui essa noite. Ele foi fiel no seu compromisso até o fim. É por isso que ele morreu na cruz e derramou seu sangue, porque ele não desistiu de mim e de você. Porque Deus não desistiu, eu posso confiar. Porque Deus não desistiu, eu posso ter certeza de que as coisas vão melhorar. Porque Deus não desistiu, eu posso ter convicção profunda de que o que Deus tem para mim é o melhor. O povo de Deus é o povo da promessa. Nós somos o povo que caminha debaixo da promessa. Qual é a certeza que você tem que você herdará o céu? Você tem o testemunho de alguém que foi e voltou? Tem alguém aqui? Se você tem, abre o olho. Nós não temos. Você tem confiança na promessa da palavra. Não é verdade? Você tem confiança. E se você não duvidar, nós vamos juntos para o céu. A Bíblia diz, se você perseverar em confiar, nós vamos juntos até o fim. Se você permanecer na bênção, do jeito que você começou, meu irmão, você pode esperar que bênçãos melhores virão sobre a sua vida. Quantas vezes nós pensamos em desistir? Muitas. Mas cada uma delas, nós resolvemos não desistir. E é por isso que nós somos tão abençoados como somos. O que faz de nós diferença e o que vai fazer da família cristã uma família diferente é isso. Nós temos os mesmos problemas que todo mundo tem, gente. Ah, eu me converti, agora eu sou crente, graças a Deus, não tem mais problema lá em casa. Mentira. Mesmo problema que o seu vizinho tem, você tem. A diferença é que você confia na promessa de Jesus. Você confia nesse Jesus
que é capaz de mudar, de transformar as situações. Você confia na promessa de Deus de fazer você uma pessoa feliz, de fazer do seu casamento um casamento feliz. Aí que está a questão. E é interessante, querido, para terminar, que quando você confia, a dúvida e o medo vão se transformando e vão dando lugar à coragem e à ousadia. Só que você tem que persistir. Quando você não duvida e continua confiando, Deus vai mostrando para você algumas coisas que você antes não via. Inclusive coisas em você mesmo. Coisas que precisam mudar. E na força do Espírito Santo você vai mudando. Os ajustes vão sendo feitos. E eu poderia pedir agora para que os casais com mais de 20 anos aqui se levantassem, eles iam dizer para nós: pastor, passamos poucas e boas, mas hoje está melhor do que quando nós começamos. Amém? Gente, que amém fraco, vocês estão me deixando mentiroso. Hoje está melhor do que antes. Lá em casa está, filho. Se na sua casa não está, vamos sentar e conversar. Já passamos poucas e boas, mas hoje eu entendo o que é de fato amor. Hoje, de fato, eu entendo o que é de fato viver em amor. Compromisso. Hoje, de fato, a gente experimenta a bênção de Deus de uma forma mais intensa. Porque não desistiu. Não sei o momento que você vive, foi assim que eu comecei o culto essa noite. Mas eu sei de uma coisa: Deus tem uma palavra para você essa noite dizendo: não desista.